relatar o meu parecer enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente. Antes de entrar no parecer, eu gostaria de registrar que, no meu entendimento, este projeto tem problemas sob o ponto de vista político, ideológico, mas eu ainda estou na linha de que este projeto tem problemas sob o ponto de vista jurídico. Eu acredito que votar este projeto não deveria ser uma possibilidade, porque ele resguarda ilegalidade. Esse é o meu entendimento. O decreto do prefeito Rodrigo Neves, 11.379, eu considero ilegal. O decreto legislativo 018, da bancada do PSOL, foi votado sem parecer da Comissão de Urbanismo. Também considero essa tramitação ilegal. E alterar de forma estrutural a região central da cidade com um plano diretor defasado, sim, eu também considero ilegal. Então, para iniciar a minha fala sob o ponto de vista ambiental, eu gostaria de registrar que eu considero que esse projeto tem vícios de legalidade no seu conteúdo e na sua tramitação. Dito isso, o que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente? O meu parecer foi um parecer contrário, mas ele foi derrubado democraticamente pela própria comissão. Eu e o vereador Renatinho votamos juntos, ou seja, sob o ponto de vista ambiental, este projeto não deveria ser aprovado. Porém, os vereadores Leonardo Jordano, Pastor Ronaldo e Andrigo votaram, fizeram outro parecer sob a condução do vereador Leonardo Jordano, afirmando que, sob o ponto de vista ambiental, ele deve ser aprovado. Este parecer do vereador Leonardo foi maioria dentro da comissão, por isso o parecer geral da Comissão de Meio Ambiente foi favorável a despeito da minha opinião como presidente. Processo democrático, internamente, eu e o vereador Renatinho fomos derrotados, aceitamos isso, mas agora me cabe explicar por que, sob o ponto de vista ambiental, eu acredito que essa matéria não deveria ser aprovada. O primeiro ponto é a definição política do nosso parecer. Evidente que tem aspectos técnicos, ambientais que vão ser discutidos. Mas o primeiro ponto do nosso parecer, a gente escreveu assim: operação urbana consorciada versus bem viver. Por quê? As conferências de meio ambiente, os congressos que a gente participa e que a gente acompanha, nós entendemos que o bem-estar da população e a qualidade dos recursos ambientais sempre devem estar acima dos interesses de grandes projetos comerciais, de grandes projetos de teor capitalista. Nós entendemos que a operação urbana consorciada, ela tem uma lógica de legislação que é contrária à ideia de sustentabilidade, à ideia de qualidade dos recursos humanos e ambientais. No nosso parecer, a gente destacou, por exemplo, o artigo 30 da operação urbana consorciada deste projeto, porque este artigo ele exemplifica bem o critério político e ideológico que perpassa esta mensagem executiva. Leio o artigo 30 do projeto. Diz assim textualmente: na área de abrangência da operação urbana consorciada, da área central, os órgãos ou entidades da administração pública municipal, direta ou indireta, atenção a isso, poderão delegar a terceiros gestão de serviços de interesse local e serviços públicos, tais como serviços de operação, manutenção e conservação do sistema viário, iluminação pública, jardinagem, limpeza urbana, manutenção das calçadas, paisagismo, coleta de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, conservação de logradouros e de equipamentos urbanos e comunitários, mobiliário urbano, estacionamento, dentre outros. O que diz esse artigo que a gente retira como exemplo da visão que perpassa esse projeto? Todos estes serviços poderão ser terceirizados. O que isso significa? Em outras palavras, qual é a visão deste projeto? Que a gente democraticamente discorda. Na verdade, a gestão do espaço urbano da área central
deixa de ser uma gestão pública. E isso dificulta, inclusive, a fiscalização sob o ponto de vista ambiental. Isso dificulta o planejamento a médio e a longo prazo dos recursos ambientais desta área central: jardinagem, iluminação pública, saneamento, varrição, paisagismo. Todas estas políticas de serviço vão ser terceirizadas, ou seja, repassadas à iniciativa privada, que, no meu entendimento, passa a gerir toda a região central, desde Ponta da Areia até Gravatá. Ou seja, o poder público abre mão das suas funções e assim fica ainda mais difícil planejar democraticamente a cidade e garantir o resguardo, a preservação do meio ambiente. Esse foi o primeiro ponto: definir que a operação urbana consorciada tem uma visão que reduz o protagonismo do poder público na organização do espaço urbano, e isso tem implicações socioambientais. O segundo ponto do nosso parecer é operação urbana consorciada versus política de gerenciamento de resíduos sólidos na cidade de Niterói. Só para que vossas excelências tenham noção, nós reciclamos, em média, em Niterói, 200 toneladas de resíduos, especialmente domiciliares. Isso significa que Niterói hoje consegue fazer de coleta seletiva algo em torno de 2%. Nós temos uma carência, uma deficiência enorme no que diz respeito à coleta seletiva, especialmente de resíduos sólidos. Em Niterói, cerca de 13,69% dos resíduos são resíduos da construção civil. E nós não conseguimos tratar isso de maneira adequada. Então, olha o problema que está sendo gerado. A operação urbana consorciada vai sim gerar um incentivo à especulação imobiliária e à construção civil na área central. Estima-se que serão construídos cerca de 137 prédios nesta região. E eu estou na linha do chega de espigões. Eu estou na linha contrária dessa lógica. E o que eu quero chamar a atenção é que o crescimento da construção civil entra em incompatibilidade com a capacidade que o município tem de gerenciar os resíduos da construção civil. Só para que vossas excelências tenham dimensão, pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que foi aprovado nesta casa, nós teremos que ter, até dezembro de 2015, o monitoramento e a redução da geração na cidade da destinação adequada de 100% de resíduos da construção civil. Resumindo, de acordo com o plano de resíduos sólidos que está vigente em Niterói, até dezembro de 2015, a gente deveria ser capaz de dar destinação adequada a 100% dos resíduos da construção civil. E o que acontece? Com a política urbana atual, este plano não é viável. Com o adensamento construído pela operação urbana consorciada, aquilo que é inviável tende a se tornar completamente impossível. Por isso que a lógica de adensamento da área central entra em contradição à própria política de gerenciamento de resíduos sólidos da própria cidade, porque incentiva um crescimento da construção civil que a prefeitura não tem capacidade, de acordo com o seu próprio plano, de dar devido tratamento, com reaproveitamento, reciclagem e destinação adequada. Reparem que o meu parecer é sim, sob o ponto de vista ambiental. Porque a gente tem que pensar o meio ambiente não como uma esfera setorizada, separada. Ela está o tempo inteiro no cotidiano da vida urbana. É saneamento básico, é tratamento de esgoto, é qualidade do ar, é destinação de resíduos. E o que eu estou querendo demonstrar é que este projeto não apresenta garantias sob o ponto de vista ambiental. Tem uma contradição entre aquilo que vai acontecer na construção civil, especialmente, e o que a prefeitura é capaz, efetivamente,
de fazer para gerenciar adequadamente estes resíduos. O terceiro ponto do nosso parecer, o primeiro é mostrar que a lógica de cidade da operação urbana consorciada não atende à dinâmica do bem comum, do bem viver e do bem coletivo. O segundo ponto, que eu acabei de explicar, é a contradição da OUC com a política de resíduos sólidos. O terceiro ponto é a contradição da OUC com a legislação vigente como um todo. Então eu passo a ler agora o artigo 40 do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal no topo da hierarquia da política urbana em Niterói, em qualquer cidade deste país. O que diz o artigo 40? O plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O que diz o parágrafo 3º? A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. O que significa isso? Dentro da hierarquia da legislação urbana de uma cidade, qual é a lei mais importante, segundo o Estatuto da Cidade? O plano diretor. Porque ele permite pensar a cidade como um todo e pensar a cidade a médio e a longo prazo e pensar as regiões da cidade de acordo com as suas especificidades urbanísticas, viárias, ambientais. Por isso que o plano diretor deve ser aquela lei que vai reger todas as outras intervenções sob o ponto de vista urbanístico. Qual é o problema que, na minha opinião, caracteriza a ilegalidade assim muito nítida? O plano diretor de Niterói é de 1992. E na última década, a gente viu um adensamento da cidade sem controle, sem planejamento, favorecendo somente a especulação imobiliária, gerando desastres socioambientais, engarrafamento. Por quê? Porque faltou planejamento, faltou pensar a cidade a médio e longo prazo. Começou a se construir prédio sem alterar a estrutura de saneamento, sem alterar a estrutura viária, sem alterar a estrutura de mobilidade. Começou a se encarecer o espaço, dificultando o acesso à moradia, colocando pessoas morando em situações de risco. Tudo isso tem a ver com a falta de atualização do plano diretor, que só faz bem as grandes incorporadoras que de licença em licença vão lucrando em cima da cidade. O que está acontecendo quando a gente aprova, quando Vossas Excelências aprovam a operação urbana consorciada com o plano diretor atrasado, eu vou ler textualmente o que está no nosso parecer e eu quero que isso fique muito bem registrado publicamente e textualmente. Olha o que nós escrevemos que resume o nosso entendimento. Insistir na continuidade da OUC com o indicado vício adquirido, ou seja, plano diretor atrasado, desembocará em nova e maior ilegalidade. Ou seja, uma vez realizada a revisão do plano diretor, esta tenderá a ser feita à luz da suposta revitalização da área central, o que perverterá totalmente a ordem legal estabelecida, por tornar a lei que deveria ser regida pelo plano diretor a lei regente de tal plano. O que vai acontecer? Quando acontecer, a gente espera que aconteça, a revisão do plano diretor, haverá uma inversão de hierarquia, porque o plano diretor vai ter que se adequar à operação urbana consorciada, o que contraria o artigo 40 do Estatuto da Cidade. Porque qualquer intervenção estrutural, urbanística no centro da cidade, deveria ser à luz do planejamento coletivo e a longo prazo da cidade, ou seja, deveria ser à luz da revisão do plano diretor. Então, mexer estruturalmente no centro, sem pensar a cidade como um todo, provoca uma inversão. Quando for realizada a revisão do plano diretor, ela vai ficar a reboque desta lei, havendo então essa tão caracterizada inversão de hierarquia. Além de desrespeitar o plano diretor, o nosso relatório também chama a atenção para a ausência do EIA-RIMA. O que é essa expressão, ou o que são essas expressões estranhas? EIA, Estudo de Impacto Ambiental. RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. O que significa isso? É um estudo que vai fazer o quê? Primeiro,
o diagnóstico das condições ambientais da área que vai sofrer a intervenção. Depois do diagnóstico das condições atuais, este estudo vai avaliar os impactos das intervenções. Depois de avaliar as condições atuais e os impactos depois das intervenções, o EIA vai perceber e vai tentar delimitar se existem outras soluções que, sob o ponto de vista ambiental, são melhores ou piores. Depois, o EIA vai estabelecer medidas mitigadoras. Por exemplo, 137 prédios na área central de Niterói. Qual o impacto disso em termos de resíduos na construção civil? E de poluição sonora? E de poluição do ar? Tem que haver um mínimo de planejamento, controle e medidas de compensação. O projeto não tem uma linha sequer que defina quais serão os efeitos ambientais estimados e qual vai ser a política de controle, monitoramento e acompanhamento. Vale lembrar que o estudo de impacto ambiental tem uma longa legislação. Ele aparece pela primeira vez em 1980, na Lei 6.803. E, inicialmente, lá em 80, ele era utilizado somente para áreas industriais. Então, você delimita na cidade uma área industrial. O que a lei dizia? Precisa ver qual vai ser o impacto ambiental para poder controlar, comparar e ver se pode ou não. Depois, em 81, o EIA entra na Política Nacional de Meio Ambiente. Em 86, ele se torna parte do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que na Resolução 001 diz o que é impacto ambiental. Olha, é importante a gente discutir isso. O que seria impacto ambiental? É uma questão interessante. Impacto ambiental, segundo a Resolução 001 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem a ver com toda a alteração que tem impactos químicos, físicos ou biológicos em uma determinada área que afetam direta ou indiretamente a saúde, o bem-estar e a segurança da população, atividades sociais e econômicas, a biota, o conjunto de ecossistemas do local, as condições estéticas e paisagísticas do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. O que significa isso? E se de tudo, se esquecerem de tudo que eu falei, eu diria que esse parágrafo do nosso parecer é o mais importante. Passo a lê-lo textualmente. Segundo o ambientalista chamado Benjamin, o objetivo final da avaliação de impacto ambiental é evitar que um projeto justificável no plano econômico ou em relação ao interesse imediato do seu proponente venha posteriormente se revelar nefasto ou catastrófico para o meio ambiente. Para que serve o EIA, o estudo de impacto ambiental? Para evitar que um projeto interessante, sob o ponto de vista econômico, para quem vai lucrar com ele, depois de 10, 20 anos, se revele catastrófico e nefasto para o meio ambiente. O EIA é um instrumento de cidadania, de segurança para que o meio ambiente não seja pormenorizado, lateralizado, secundarizado, porque meio ambiente é vida, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, é a locomoção de um lugar para o outro, é o estado de permeabilidade da nossa orla. Meio ambiente tem a ver com direitos humanos, tem a ver com qualidade de vida. E às vezes a gente pensa apenas no aspecto quantitativo, comercial, empreendedor, e não percebe que a médio e a longo prazo a gente vai agindo no caráter imediato do mercado e não percebe os impactos humanos e ambientais de grandes projetos empreendedores que servem muito mais a uma elite que vai criar o seu castelo e não necessariamente a população como um todo. Então, eu já ouvi o seguinte argumento: não precisa de EIA. Por que não precisa de estudo de impacto ambiental e do seu devido relatório? O que eu já ouvi de membros do governo. Porque, na verdade, a licença ambiental vai ser dada intervenção a intervenção. Então, você não precisa de um estudo de impacto ambiental para a aprovação do projeto,
Porque o licenciamento vai ser dado gradativa e parceladamente. E para concluir, eu mesmo me aviso a respeito do tempo. Pois é, vereador, o tempo está. Eu gostaria de, só para concluir o raciocínio, eu estudei muito essa matéria e gostaria só de concluir. É muito rápido. Na verdade, a questão toda é a seguinte: por que não ERM? Por que não dar um estudo de impacto ambiental? Já ouvi a seguinte justificativa: porque o licenciamento vai ser dado intervenção a intervenção. E por que eu rebato essa defesa? Primeiro, quem conhece a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, diga-se de passagem, no meu entendimento, secretariada por uma pessoa muito séria, que é o Daniel Marques, mas o problema é a Secretaria de Meio Ambiente é historicamente deixada de lado. Como é que esta secretaria vai ter condições de ir licenciando com qualidade por um projeto tão mega como este? Muito provavelmente o que nós estamos fazendo hoje é abrindo mão completamente da preocupação ambiental, porque a estrutura da prefeitura não tem condições efetivas de realizar uma fiscalização e um licenciamento adequado, por melhor que seja a intenção e a competência do seu secretário e da sua equipe. Além disso, quem conhece o Comperj, esse processo de licenciamento parcelado acaba sendo uma grande manobra. Porque, vamos ser sinceros, a gente aprova a operação urbana consorciada hoje. Então, isso vai gerar R$1 bilhão em CEPAD, que não vem para o cofre público, vai para as concessionárias. Depois de tudo acertado, que órgão vai dizer que não pode construir? O Bruno falou que tudo bem, que ele vai pensar. Porque, na verdade, nós já estamos definindo agora que a pauta ambiental não tem o seu lugar. Porque depois que você aprova a operação, depois que a operação começa a acontecer, que o dinheiro é gerado, quem é que vai dizer não pode porque não respeita a legislação ambiental, não pode porque a prefeitura não tem condições de fazer a determinada coleta e o controle dos efeitos? Não tem como. Na verdade, por mais que o estudo de impacto ambiental esteja no campo da discricionariedade administrativa da prefeitura, ou seja, ela pode optar por não fazer, quando ela não faz, ela está admitindo que, na verdade, ela não tem a preocupação ambiental como uma preocupação humana. Ela continua vendo o meio ambiente como um patinho feio da política municipal. Então, eu resumo dizendo, a operação urbana consorciada entra em contradição com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, entra em contradição com o estatuto da cidade e a primazia do plano diretor, entra em contradição com a demanda ambiental pelo estudo de impacto ambiental e seu devido relatório. Não tem como, pelo ponto de vista ambiental, independente de aplausos que eu receba, obrigado, ou de vaias que eu receba, respeito, mas não tem como voltar para casa com a minha consciência tranquila se eu disser que sob o ponto de vista ambiental, essa matéria não tem a menor possibilidade de ser defendida. E gostaria muito de ouvir respeitosamente os membros da Comissão de Meio Ambiente, Andrigo, Pastor Ronaldo e Leonardo Jordano, me dizendo por que, sob o ponto de vista ambiental, essa matéria pode e deve ser aprovada. No meu entendimento, estamos cometendo